E aí, pessoal, futuros peritos e peritas do Brasil, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa direto ao ponto sobre um tema que, olha, é um prato cheio para pegadinha em prova: os crimes contra a incolumidade pública. Bora destravar isso de vez? Então, vamos lá. A gente sabe muito bem que as bancas de concurso adoram criar umas questões cabeludas, misturando conceitos, principalmente quando o assunto é perigo comum, envenenamento, saúde pública. A nossa missão aqui é uma só: trazer clareza para garantir aqueles pontos que vão fazer toda a diferença na sua aprovação. Para começar, vamos organizar a cabeça. O Código Penal divide esse assunto em capítulos, e o primeiro deles é sobre os crimes de perigo comum. O nome já entrega o ouro, né? O alvo aqui não é uma pessoa específica, mas todo mundo, a coletividade. Mas o que é, na prática, esse tal de perigo comum? É uma ação que cria um risco para um número de pessoas que a gente nem consegue contar. Pensa num incêndio numa área de mata perto da cidade, ou uma explosão no centro. O que a lei está protegendo aqui é a segurança de todos nós. Agora, muita atenção aqui. Tira uma foto mental do que está na tela. Esses são os clássicos, o que mais cai em prova: incêndio, explosão, uso de gás tóxico e a posse ilegal de explosivos. São os artigos 250 a 253, é a partir deles que as bancas criam os casos práticos. E aqui, olha, aqui é onde o trabalho da perícia se torna absolutamente fundamental. O artigo 258 é onde o legista brilha. Se um desses crimes de perigo comum resulta em lesão grave ou morte, a pena vai lá para cima. E quem é que vai dizer com certeza científica que a morte foi causada pela fumaça do incêndio ou pelos estilhaços da bomba? Exatamente, o laudo pericial. É a nossa assinatura que conecta o crime ao resultado trágico. Beleza. Saindo dessa parte mais, digamos, explosiva do perigo comum, a gente entra no capítulo 3, que fala dos crimes contra a saúde pública. Aqui o perigo é mais silencioso, mais sutil, é químico, é toxicológico. Esse é o nosso território por excelência. Presta atenção nesse slide, porque isso aqui é definição de pegadinha de concurso. Qual a diferença entre envenenar a água, lá no artigo 270, e corromper a água, no 271? As bancas adoram essa confusão. Olha só. Envenenar significa colocar uma substância com alto poder de matar, um veneno mesmo. A pena é pesadíssima. Já corromper ou poluir é estragar a água, torná-la imprópria, mas sem aquela intenção direta de causar uma morte. A pena é bem diferente. Isso mostra a gravidade de cada ato. Agora, se tem um artigo que precisa estar na ponta da língua, é o 273. Ele é enorme, a pena é altíssima e ele cobre um mundo de coisas: remédios, matéria-prima, cosméticos, produtos de limpeza, de diagnóstico. Falsificar ou adulterar qualquer coisa dessa lista é um crime gravíssimo e a prova pericial, a análise toxicológica, é o que vai dizer se o crime aconteceu ou não. É indispensável. Certo? Agora vamos fazer a ponte. Como é que a letra fria da lei vira um dia de trabalho na bancada do laboratório para o médico legista? Como a gente transforma uma acusação em prova material? O caminho é mais ou menos esse. A polícia apreende um lote de remédios suspeitos, esse material chega para a perícia. O nosso trabalho é fazer as análises químicas para responder perguntas bem objetivas. O que tem aqui dentro? Bate com a fórmula original? Tem alguma coisa aí que faz mal para a saúde? A gente não só identifica a substância, mas também mede a quantidade para saber se a dose é tóxica, o que é essencial. Então, entenda isso. O laudo pericial não é só um papel, ele é a materialização do crime. É a prova científica irrefutável que fala: sim, essa substância foi adulterada e sim, ela pode causar o dano que estão alegando. Um laudo bem feito, bem fundamentado, é o que segura uma acusação no tribunal. Sem ele, tudo desmorona. E essa importância toda não é invenção. Está na lei. O Código de Processo Penal, logo no artigo 6º, diz que uma das primeiras coisas que a autoridade policial tem que fazer é determinar as perícias. Ou seja, o trabalho do perito começa junto com a investigação. Muito bem, já vimos a teoria, já entendemos a prática da perícia, agora a parte que todo mundo quer saber: como a gente gabarita isso na prova. Vamos focar 100% em estratégia, em macetes e naqueles problemas que as bancas repetem todo ano. Anota isso, pelo amor de Deus, porque esse é o macete de ouro, é o pulo do gato que resolve um monte de questão. A grande virada de chave para não confundir homicídio com crime contra a incolumidade pública é se perguntar: o veneno foi colocado numa pessoa específica ou numa coisa que todo mundo usa? Esse quadro aqui deixa tudo cristalino. Se o sujeito bota veneno no café do chefe dele, o alvo é uma pessoa.
Isso é um homicídio qualificado, lá no artigo 121. Agora, se esse mesmo sujeito bota o mesmo veneno no reservatório de água que abastece a cidade, o alvo é a coisa, a água, mas que afeta todo mundo. Aí sim a gente está falando do artigo 270, crime contra a incolumidade pública. Simples. E para a gente fechar esse raciocínio, olha esse caso clássico que as bancas amam para testar nexo causal. A Mariana quer matar o Pedro com veneno. Ela faz tudo certinho para a morte acontecer. Só que, no meio do caminho, acontece uma coisa totalmente inesperada. No juridiquês, o nome disso é concausa absolutamente independente. É um evento que não tem nada a ver com a ação inicial, tipo o teto desabar, e que sozinho causa a morte. Pensa que esse evento funciona como um interruptor. Ele desliga a conexão entre o veneno da Mariana e a morte do Pedro. Então, qual é o gabarito? Mariana responde por tentativa de homicídio. A morte não pode ser culpa dela, porque não foi o veneno que matou. A causa da morte foi o desabamento. Mas como a intenção dela era matar e ela começou a agir, ela responde pela tentativa. Fiquem muito espertos com essas quebras de nexo causal, hein? Para fechar, revisão relâmpago. O que tem que estar na cabeça na hora da prova? Primeiro, saber diferenciar perigo para todo mundo de perigo para uma pessoa só. Segundo, dominar a diferença entre envenenar, artigo 270, e corromper, artigo 271. Terceiro, o laudo pericial é a peça-chave. Quarto, o macete de ouro, pessoa versus coisa. E quinto, sempre que aparecer um evento inesperado na questão, desconfie, porque eles estão testando o nexo causal. E para terminar, quero deixar uma reflexão. A tecnologia avança muito mais rápido que o direito, né? Com métodos de análise toxicológica ficando cada vez mais sensíveis, detectando substâncias novas em quantidades minúsculas, como isso pode mudar a forma como a justiça enxerga e prova esses crimes no futuro? Fica aí o pensamento, não só para a prova, mas para a carreira brilhante que espera cada um de vocês. Bons estudos!